Oi, boa noite. Minha gente, o assunto de hoje é muito interessante. Eu poderia até dizer que é intrigante. Isso mesmo, intrigante. Porque vocês viram o título, né? O que a nossa casa pode falar de nós. Fica assim até aquela curiosidade, né? O que será que minha casa fala de mim? Não é verdade? Então, quem for entrando, vai mandando aviãozinho para aquelas pessoas que você imagina, né? Que seria interessante estar assistindo essa live falando sobre organização. E esse assunto, a gente vai lendo sobre ele e vai querendo ler mais, querendo entender mais, perceber as nuances, assim, sabe, dos detalhes. Pois é. Então foi muito interessante essa pesquisa. Eu vou estar trazendo para vocês um material de Regina Gianetti. Ela fala sobre isso e eu quis trazer para vocês. Eu falei, nossa, é muito interessante. Até porque, gente, eu coloquei assim, a casa fala de você, né? A casa, a gente expressa pela casa o que nós estamos sentindo. E o que a gente fizer na casa vai ter reflexo em nós também. É uma via de mão dupla. É muito interessante. Oi, minha mãe entrando, Isabel, que maravilha, seja bem-vinda. Na maioria das vezes, pontual. Não é? Muito bem. Então, nós vamos estar conversando hoje sobre essa relação casa-moradores, né? E aí vocês poderiam dizer, sim, Cássia, mas moram várias pessoas na casa, e aí? Vou estar falando sobre isso também. Então, assim, existe uma relação incrível entre a nossa casa e a nossa psique. Não é? Como nós estamos nos sentindo, como é que está a nossa vida naquele período, né? Então, analisando a casa, é possível ter algumas impressões da pessoa. Por que impressão, né? A gente não pode ser taxativo. E depois, às vezes, a casa da pessoa está um pouco desorganizada em função de algum evento que aconteceu, ou então, assim, se mudou de casa ou de apartamento tem pouco tempo, então tem muita coisa ainda espalhada fora do lugar ou em caixa, entende? Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse sentido, né? Para não ser tão taxativo, observar o que aconteceu naquela casa, naquela residência, com aquela família nos últimos dias, né? Então, o quanto ela é organizada, a gente pode estar observando isso, né? O quanto essa casa é organizada, quanto a pessoa que mora ali, como a pessoa que mora ali é caprichosa, né? Ou pode ser o contrário também, né? Como a pessoa é assim, um pouquinho desorganizada. Pode ser também que deu a impressão de muita sofisticação, a depender de vários fatores, né? De quantidade de imóveis, quais os móveis, como eles estão organizados na casa. Então pode ser muito simples e pode ser muito sofisticado. Mas a organização, gente, independe disso, tá bom? Então, assim, a casa também pode revelar muito mais profundos, pode revelar aspectos muito mais profundos a respeito de quem mora nela.
Não é só simplesmente, olha que interessante, não é só simplesmente é organizado, é desorganizado, vai muito além disso. Quer dizer muito mais coisas, pode estar indicando muito mais coisas e eu vou estar falando alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? A relação entre a casa e a psique é como uma via de mão dupla, não é? Uma coisa interfere na outra. O sentimento interfere na organização da casa, ou você organizar a casa pode interferir no seu bem-estar. A forma como a nossa casa é e como cuidamos dela diz muito sobre nossa psique e podemos até mudar aspectos da psique por meio de cuidados da nossa casa. Vocês sabiam que existem profissionais especializados nisso? Em ajudar as pessoas a organizar sua casa? É um trabalho muito interessante. Eu já acompanhei por um período na internet o trabalho de algumas pessoas. Então, a limpeza e a organização dos cômodos é um caminho de purificação mental e elevação espiritual para diversas crenças. Então, digamos que seja um pouco o pensamento seguinte: quando você consegue estar bem, quando você consegue se manter em um equilíbrio emocional, quando você consegue manter sua vida organizada, a sua casa faz parte da sua vida, não é? É onde você mora, onde você chega, come, dorme, convive com seus familiares. Então ali vai ser um reflexo de como você está vivendo. Então assim a gente pode entender que esse constante olhar para tudo que está à nossa volta e esse cuidado com a nossa casa fala um pouco disso, né? De como nós estamos vivendo. A elevação espiritual, a condição espiritual que estamos. Desculpa. Então, podemos mudar nossa impressão sobre a realização da limpeza. A limpeza de nossas casas é uma limpeza importantíssima, não é? Muito significativa, né? Que às vezes a gente vê assim como cansativa, entediosa, né? Detestável para algumas pessoas. Ai, não gosto. Tem gente que diz assim: gente, eu prefiro 1000 vezes estar na cozinha. Cozinhar, pode me dar a cozinha para cozinhar para quantas pessoas forem, mas a casa, por favor. Eu não quero. Já tem outras pessoas que falam o contrário, né? Eu amo arrumar a casa, pegar a casa assim toda suja, bagunçada e deixar ela assim impecável, cheirosa. É bom, né? Cheirinho de limpeza. Então tem gente que prefere uma coisa à outra, né? Tem gente que diz assim: eu acho um trabalho muito cansativo. Por quê? Porque não gosta. Não é? Quem gosta de algum tipo de atividade não acha aquela atividade tão, digamos assim, entediosa. Pode até achar assim: não, é cansativo mesmo, não vou mentir, é cansativo, mas eu gosto de ver minha casa limpinha, cheirosinha, né? Então tem esse estímulo pensando no resultado, pensando em como essa casa vai ficar, né? Então a gente pode até ter esse pensamento sobre a limpeza, né? Cansativo, ficar lá o dia todo limpando a casa. Mas se entendermos sobre o que a casa diz sobre nós e se cuidarmos dela com determinação, com intenção, isso pode ser terapêutico, né? Quando você, o sentido que você dá àquilo ali.
Normalmente, se você vai fazer determinada atividade só pensando de forma negativa, isso aqui é chato, isso aqui é horrível, eu podia estar fazendo outra coisa, eu estou perdendo tempo aqui, vai ficar realmente horrível limpar essa casa, né? Mas se a gente vai fazer essa atividade, oi Angélica, bem-vinda! Canto do Sabiá, obrigada por aparecer, viu? Por vir para nossa live, conversar um pouquinho. Que bom, estou feliz de encontrá-los aqui. Então, quando a gente dá um sentido àquilo que a gente está fazendo, eu vou organizar minha casa para ela ficar bonita, para eu me sentir bem nela, ela vai ficar cheirosa, né? Porque às vezes pense aí, você chega do trabalho, cansado, e chega em casa, vê roupa fora do lugar, roupa na sala, sapato na sala, a cozinha com uma pia cheia de louça para lavar. Parece que o cansaço piora, né? Multiplica o cansaço, só de ver tudo desorganizado. Agora imagine você chegar em sua casa, você chega assim, o dia todo trabalhando. Tem gente que nem vai em casa almoçar, fica o dia inteiro realmente na rua ou até às vezes em outra cidade. Quando chega em casa, que tá tudo arrumadinho, tudo no seu lugar, a pia ali toda limpinha, o fogão limpo para você chegar e ajeitar alguma coisa para você jantar, é diferente, não é, gente? Você sente tão bem, você chega assim e diz, que bom chegar em casa. Que maravilha chegar em casa e ver minha casa assim arrumadinha, né? Então a gente precisa mudar um pouco a visão das coisas para que a gente tenha mais leveza na vida, né? Nas coisas que a gente tem que realizar, enfim. Então, pessoas que trabalham com organização, eu falei na estante, né? E limpeza de residências, que são personal organizer, isso, personal organizer. Eles têm um trabalho maravilhoso. Às vezes eles são convidados, né, são contratados para trabalhar em casas de pessoas acumuladoras, né, ou pessoas assim que chegam a um ponto que diz, nossa, eu não sei como arrumar tanta coisa que eu tenho na minha casa. Né? Porque tem gente que tem tanta coisa, tira tudo, limpa o ambiente, quando coloca tudo de novo, olha assim e diz, nossa, nem parece que organizou, porque é muita coisa. Não é? Então eles fazem um trabalho maravilhoso. Então pessoas que trabalham com isso percebem que os moradores sentem a mudança na vivência da família depois que eles fazem o trabalho. Não é legal? Pois tem esse bem-estar, como eu falei na estante, né? Até de certa forma, que eu falei que é uma via de mão dupla, começa a dizer, não é possível, eu tenho que deixar essa casa arrumadinha agora, né? Estimula você a deixar a casa arrumadinha, não, agora eu não vou mais deixar bagunçada. É muito interessante. E eles têm um respeito muito grande em como lidar com a situação, em como colocar as sugestões deles sobre como aquela organização deve acontecer ou no momento de repensar tudo que tem naquela casa. Né? Inclusive eu lembro de uma oriental que ela pedia licença aos moradores para se ajoelhar ali na casa, no chão ali. E ela fazia um momento assim é como se ela pedisse permissão à casa, ao ambiente, às pessoas, à família, para ela estar ali e para ela interferir. Interfere, né? De certa forma, interfere. Então, pedindo permissão para interferir ali, naquele ambiente, pedindo luz para saber como lidar com
aquilo ali, né? E poder ajudar e fazer o trabalho dela da melhor forma possível. E eles são muito criativos. E interessante também é que é um processo tão delicado, com tanto respeito e tem tanto sentimento envolvido em todos aqueles objetos e roupas que tudo é analisado com muita atenção, com muita delicadeza e com muito respeito, né? Para que a pessoa sinta o que realmente deve continuar ali. É muito interessante. Então, às vezes, eles percebem que a pessoa, o cliente, estava passando por um momento muito difícil ou tinha algum problema psicológico importante, às vezes até um transtorno mental, né? Como a situação desses acumuladores, por exemplo, né? E ainda outras questões, como aquela situação de que tem que ficar aqui. Olha, isso não pode sair daqui, isso tem que ficar aqui, nessa posição, junto dessa outra coisa aqui. Aquela exigência, né? Então, no momento que está ali, que conversa, que vai combinando como tudo vai acontecer, a pessoa vai percebendo como é aquele morador, como é aquele cliente ou aquela família, né? Então, a forma como as pessoas cuidam da casa é a mesma forma dos cuidados pessoais. Já pensou? É um reflexo do que a pessoa está vivendo, do que está acontecendo com a vida dela. E aí você poderia dizer assim, mas Cássia, olha, às vezes a gente conhece a pessoa, ela está arrumada. Ela está arrumada, sim, mas pode ser algo externo. Isso é o que a gente pode ver. E como será que ela está internamente? Como será que ela está se sentindo? Porque às vezes o que leva a pessoa a cuidar da aparência, às vezes é até uma exigência do local onde ela trabalha. Às vezes tem farda e tudo, né? Uma questão assim mesmo de uma necessidade, às vezes até de uma exigência da profissão ou do trabalho dela. Mas por dentro ela está desorganizada. E a casa, às vezes, também está. Então, isso é muito comum acontecer, né? Então, vocês poderiam também perguntar, sim, Cássia, mas como é que fica? Se eu morar só, tudo bem, eu estou só, então a casa toda está sob minha responsabilidade, todos os cômodos, da cozinha até da entrada da casa até era de serviço, enfim, tá sob minha responsabilidade e vai estar realmente falando sobre mim. E quando eu moro com outras pessoas? Quando eu moro com filho, marido, esposa, ou grupo de estudantes, né? Como é que a gente pode estar avaliando isso? Você vai observar o que é a sua parte. Então, se tem um quarto, como é que está o seu quarto? Se o quarto é só seu. Como é que está seu quarto? Como é que está o guarda-roupa? Como é que estão as gavetas? Como é que está organizada a pia do banheiro? Muitos produtos, os produtos estão todos em uso? Ou tem aqueles lá que já venceu e que ainda está por ali? Como é que está tudo isso? Então você vai olhar aquilo que é a sua parte, a parte que você manipula, que é você que tira a roupa, né, que coloca a roupa, que manipula
aqueles produtos que estão lá na pia do banheiro, não é? Então, assim, a pessoa pode não gostar de realizar a limpeza. Dizer, Cássia, ó, minha casa é meio desorganizadinha, mas é porque eu não gosto muito não de organizar. Mas você pode pedir alguém para organizar para você, contratar alguém que organize a casa para você. Não precisa ser necessariamente você. Entende? Porque assim, quando estamos bem e a gente gosta de tudo organizadinho, a gente encontra uma forma. Se tá ali desorganizado, mas isso não te incomoda, o que é que isso pode estar indicando? Entende? A questão toda é essa. Então, pode vir outra pessoa. Essa outra pessoa pode estar organizando para você. Então, deixar a casa desorganizada é fruto de sua própria desorganização, até consigo mesmo, mesmo que se vista bem. Isso é só externamente. Então, você se cuida assim como que você quer dizer, Cássia? De tudo, de como você cuida do seu cabelo, da sua pele, o skincare, como é que tá, né? Como você cuida das suas unhas, como, enfim, tudo, enfim. Né? Como você cuida do seu corpo para manter saudável, faz atividade física. Vai ao médico regularmente para fazer um check-up, fazer os exames, ver se está tudo bem. Isso é cuidar da gente. Como é que está a sua alimentação? Você tem tempo para se alimentar, você se alimenta bem, você senta para se alimentar e mastigar, e saboreando os alimentos? Ou é aquela correria e come em pé e tem que ser rápido e quase não mastiga? Tudo isso é cuidar de nós. Como é que está tudo isso? Então são coisas assim para a gente estar parando e analisando e observando. Às vezes a gente fala assim, olha, tal lugar eu consigo deixar arrumado, mas já outro é meio complicado. Eu posso dizer até da experiência da época que eu fui professora. O professor mexe muito com papel, né? Então meu quarto, meu guarda-roupa, minhas gavetas sempre foram arrumadinhas. Eu tiro, boto, deixo ali ajeitadinho. Mas a mesa de trabalho dos papéis, meio complicado. Porque às vezes assim, não deixar aqui, senão eu esqueço que eu tenho que terminar isso. Não é? Então existem situações assim, ou partes da casa que às vezes a gente diz, aqui eu preciso dar uma atenção, né? Preciso parar um momentinho e dar uma arrumada. Outro dia eu estava falando que em meus primeiros 10 anos de casada, eu mudei 7 vezes, por várias situações. E eu dizia assim, nossa, mudar de casa é uma loucura, dá muito trabalho, a gente acaba até perdendo algumas coisas que se quebram, enfim. Mas uma coisa que eu achava interessante, que eu achava muito bom, é poder encontrar coisas que eu pensava assim, nossa, por que isso está aqui? Para que eu estou guardando isso? E aí eu ia jogando fora, sacolas. Jogava fora sacolas. E aí outro dia eu me programei para ajeitar aqui meu armário aqui do escritório. E aí não foi diferente. Eu fui mexendo nas coisas, por que esse papel está aqui ainda? Por que eu guardei isso aqui ainda? E fui separando para dar novos destinos.
Isso é muito bom. Então, precisamos estar atentos. Eu não sei se vocês estão assim, ouvindo e pensando na casa de vocês, pensando nos ambientes que vocês moram. Eu estou falando da casa, mas de repente a gaveta no trabalho, né? A sua mesa do trabalho. Como é que é sua bolsa como mulher? Para quem é mulher? Como é que tá? Né? Você acha fácil as coisas na sua bolsa? E aí vem uma outra parte desse material que eu estudei, né, que eu pesquisei, de Regina Giannetti, que ela colocava a relação entre a casa e a pessoa que mora nela, assim, dando exemplos. Né? Então ela dizia assim, que a pessoa muito desorganizada, que você chega na casa, tem prato na sala, meia, sapato, tá aquela desordem total. Fala muito, né? Você chega assusta assim, de nossa, não consegue viver numa casa assim, né? Mas também, se você chega numa casa que é tudo muito organizado, parece assim uma casa montada para uma novela, sabe como é? E você chega naquela casa, assim, habitualmente você vai naquela casa para fazer alguma coisa, uma reunião, uma visita, algo assim, e tá tudo exatamente no mesmo lugar, do mesmo jeito, do mesmo lado. De repente pode ser também uma condição exagerada de organização. Entende? Então não, isso aqui tem que ser desse jeito, tem que... Entende, gente? Então, assim, um exemplo, né, dessa relação casa ou espaço pessoal, né, para quem mora com outras pessoas, e psique é o seguinte: a casa organizada, o que ela pode estar indicando? Mente desorganizada. Isso a gente já comentou até aqui, tá claro, né? Outra coisa, casa abandonada, roupa suja pela casa, louça suja, a casa assim mesmo, nossa, parece que a pessoa disse assim, não, vou embora, e saiu e deixou aquela casa ali abandonada. Não tem ninguém, acho que não tem ninguém nessa casa, olha como tá, né? Às vezes até prato que você olha que parece que tá ali há dias. Então isso pode estar indicando, sinalizando abandono de si mesmo. Sério, né? Muito sério. Então, de repente, pode ter sido até uma pessoa que foi abusada. Né? E ela se vê como algo desvalorizado, um lixo mesmo. Ah, eu tenho nojo de mim mesma. Às vezes a pessoa passa um período se sentindo assim e depois consegue digerir aquela situação, ressignificar e tocar a vida, né? Assim, de forma equilibrada. Mas outras pessoas não. E elas não relacionam isso, não percebem. Quando elas conseguem rever esse acontecimento, ressignificar esse acontecimento e se ver de uma forma diferente, aí ela consegue reproduzir isso externamente, nela e no ambiente que ela vive. Se a gente pensar numa casa super organizada, tudo no lugar, né? Pode ser, a gente não pode também falar assim de forma tão taxativa, mas pode ser que esteja sinalizando uma personalidade rígida, controladora, perfeccionista, né? Porque assim,
Uma coisa é você organizar, outra coisa é a exigência com a perfeição, com a posição, com... Entende? Outra coisa, outro exemplo que ela dá é sobre a casa com muitos enfeites. Coleções de tudo. Tem coleção de roupa, tem coleção de calçado, tem coleção de bolsa, tem coleção de louças, coleções de panela, coleções... Tudo dentro de armários e guarda-roupas. Às vezes, roupas com etiqueta. Às vezes, eletrodomésticos fechados, lacrados. Não foram nem usados ainda. Nenhuma vez. E está lá há anos. Essa condição pode estar relacionada a uma necessidade de suprir carências. Ou porque quer segurança, no sentido de, não pode faltar nada. Aí compra, tem, compra muito, compra de tudo. Isso é um exemplo. Depois, uma casa muito vazia. Eu sei que existe um movimento minimalista, né? E também a gente ouve falar do essencialismo. É você ter o necessário, o essencial para viver. Mas tem casas que estão assim, parecendo que a pessoa está começando a colocar as coisas para vir morar. Né? É muito pouca coisa. Que às vezes você acha até que, até para viver normalmente, está faltando mais alguma coisa, mais um toquezinho. Às vezes, na cozinha, às vezes, uma parede, algo que dê essa sensação de aconchego. Pode sinalizar. Ela não pensa no seu conforto. Ela não deseja o seu conforto. O som tá ruim, Marive? Obrigada por avisar. Vou aproximar mais um pouquinho aqui para ver se melhora, tá bom? Melhorou agora? Aí você me fala se eu posso tirar o microfone. Joy, acho que o microfone estava longe um pouquinho, não foi? Então, a pessoa pode não se preocupar tanto com esse aconchego da casa, porque talvez ela não se sinta completa. Talvez ela se sinta vazia, o vazio interior, entende? Talvez ela, até às vezes inconscientemente, ela se sente não merecedora de conforto, de bem-estar, de ter as coisas. Tá vendo por que eu falei no início da live que esse assunto me pareceu não só muito interessante, mas muito intrigante? Porque a gente fica, né? Nossa, como as nossas coisas, nossa casa, nosso quarto, nossas gavetas, nossa cozinha, pode estar falando de nós. Né? Pode estar falando no sentido, expressando aquilo que a gente está vivendo. Né? Outra coisa também que é percebido pelos profissionais é uma casa muito fechada. A
A casa vive fechada o tempo inteiro. Sim, Cássia, mas pense bem, a gente sai para trabalhar, tem que fechar a casa, certo? E quando chega? E no final de semana que você tem em casa? E no feriado que você tem em casa? Como fica a casa? Inclusive, a casa tem um cheiro assim, já característico de uma casa fechada há muito tempo, né? E o que é que isso pode sinalizar? Uma pessoa fechada para o mundo, para as outras pessoas, que não se abre para o mundo externo, que não se conecta com o mundo externo, ela está muito fechada em si. Outra coisa é uma casa muito escura, porque tem casas que ou a janela às vezes é madeira, né? Não tem vidro que passe claridade, ou então tem vidro, mas está com cortinas, não sei quantas cortinas, né? Tem o blackout e a cortina e ali tudo fechada. Marive disse, a primeira coisa que eu faço quando acordo é abrir tudo, porta, janela. Isso é maravilhoso, maravilhoso, Marive. Inclusive, você falou isso, eu lembrei de um neurocientista que ele fala o seguinte: a importância de a gente dormir cedo e acordar cedo, porque o nosso corpo, nós falamos na live anterior que nós somos natureza, né? Então, nós produzimos um hormônio, a melatonina, à noite, né? E o nosso corpo, para produzir, mesmo se você comprar na farmácia para tomar, se você usar de dia, a melatonina não vai fazer efeito. Só à noite, só com tudo escurinho. Então nós precisamos desse escurinho para dormir. Mas ele dizia assim, se você acorda e fica na cama ou no quarto com tudo fechado, o seu banheiro é todo fechado, a casa está toda fechada, é como se sua mente e o seu psique não acordasse para o dia. Só gosta de dormir no escurinho, né? Então, eu também. E aí, abrir as janelas, poder olhar o externo, quem tem árvores próximo, plantas, né, caqueiros, que tem pássaro às vezes voando, cantando, isso é muito bom. Não tenho nada disso, Cássia. Olha o céu, não é? Lindo, maravilhoso. Sente o ar, não é? A claridade, deixa a claridade entrar na casa. Isso é importantíssimo. Então, essa casa escura, como vocês imaginam uma casa muito escura? Não é uma casa triste, né? Uma casa assim, sem... Parece que fica sem cor, sem brilho, sem alegria. Isso mesmo. Então, normalmente, né, a gente pode estar relacionando isso com uma pessoa triste também. Prefere estar ali, no escuro, na sombra, né? Também amo os pássaros. Cedinho, 6h, 6h15, até antes às vezes. E amo estar ouvindo o canto dos pássaros, me ajuda muito. Outra coisa, outro exemplo, são coisas fora da rotina, demora para, assim, o que acontece? Que não está na rotina, que precisa pôr para consertar ou colocar em outro lugar, e a pessoa nunca faz isso. Por exemplo, providenciar uma cortina para a sala ou para a cozinha, vou botar esse cantinho aqui, eu vou botar uma plantinha, nunca põe. Isso aqui precisa consertar, nunca conserta. Aqui esse sofá, gente, tá precisando de umas almofadas, nunca providencia essas almofadas.
né? Então, isso pode estar indicando, entre outras coisas, que o mesmo acontece na vida pessoal. Ah, eu preciso ir no médico fazer um check-up. A carteira, meu documento de identidade está vencida. Está vencida, né? Tem 10 anos ou mais de 10 anos. Preciso, né, fazer outra. Ou então, a habilitação está vencida. E a gente fica ali, negligenciando, né? Procrastinando. Deixando para depois, para depois, para depois. Não, segunda-feira eu começo a fazer atividade física. Aí, como algumas pessoas dizem, né? Toda semana tem uma segunda-feira, vamos deixando para depois. Não é? Então, por isso que outro dia eu falei, né? Não deixa, não importa que hoje é terça, é quarta, é quinta, não importa, é para começar, começa. Coragem. Ah, mas se eu for hoje, sexta-feira é um dia só. Ah, vai, né? Vai um dia só, depois você, na semana que vem você vai mais dias. Mas o pontapé inicial, o começar, é importante. É algo assim que às vezes a gente tem a impressão de que tem alguém empurrando a gente. Vai, né? E outro exemplo que a gente pode estar dando é a casa desorganizada, sendo uma casa que a família também é estressada, é agitada, né? Assim, com muita produção de cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. E aí você pode perceber que essa desorganização geral pode levar a pessoa, pode gerar uma compulsão alimentar. Por quê? Porque tudo está desorganizado, tudo está desagradável. E a pessoa quer ter um momento de prazer, de bem-estar. E muitas vezes a pessoa encontra em um sorvete, em um lanchinho, um biscoito recheado, uma torta, um pudim, refrigerante, guloseimas em geral. Então acaba que aos poucos vai aumentando o peso. Então essas aqui foram alguns exemplos para a gente ter noção, né, do que pode estar sinalizando. É claro que cada caso é um caso, e quando você percebe uma condição assim na casa, é preciso fazer um estudo, né? Uma conversa. Então, quem percebeu, né? Ou quem percebe essa desorganização, se consegue perceber em si algo assim, já pode aproveitar algum momentinho para pensar por que nesse local que é meu, as coisas estão assim. Como é que eu estou? Como é que eu estou me sentindo ultimamente? Né? Vamos pensando, vamos analisando. Eu entendo que às vezes é difícil parar para pensar em si, para reconhecer algo que precisa melhorar. E depois assim, ai meu Deus, tenho que mudar ou dar um trabalho. Ai, quando que eu vou começar? Eu não tenho tempo. Vem mil. Estou muito preocupada, estou doente, estou cansada, estou
Justificativas não faltam, né? Mas precisamos estar atentos a tudo para que a gente consiga qualidade de vida, pensando também na nossa casa, no nosso bem-estar da nossa residência. Então, como cuidar, olha que legal, como cuidar da nossa casa pode influenciar a nossa psique. Como? Casa, você falou aí que a gente organizar a casa vai ser muito bom pra gente. Vai. Como é isso? Explica isso aí melhor. Então, à medida que começamos a cuidar melhor da casa e mudamos certos hábitos, o nosso bem-estar aumenta, o estado de humor melhora. Por quê? Porque você melhora a sua condição no local que você vive, que você está. A casa é o lugar que a gente sempre retorna. Ou no final de semana a gente passa um tempo ali, né, com a família, ou quando tem feriado, principalmente um feriado numa segunda-feira, você fica ali um tempo. Então, se aquele ambiente for um ambiente agradável, bem aconchegante, cheirosinho, vamos nos sentir muito bem, não é? Vamos conseguir descansar, não é? Olhe, de vez em quando, antes mais, agora menos, eu recebia pessoas aqui na minha casa para passar, às vezes, um fim de semana. E tudo fica assim. Parece que passou, né, muita gente, né? Parece que passou um vendaval, assim, uma tempestade. E aí, antes de dormir, eu olhava assim e dizia, não, eu vou dar um jeitinho aqui. Botava as coisas sujas na cozinha, botava os sapatos assim no lugar da sala, ia assim botando as coisas mais ou menos no lugar e ia dormir. Por quê? Porque causa uma tranquilidade. Não é dizer assim, não, eu fiz uma faxina, fiquei fazendo faxina até meia-noite, 1 hora, 2 horas, porque minha casa tinha que estar impecável antes de eu dormir. Não. Mas organizar aqueles pratos ali na cozinha, botar os sapatos ali mais ou menos, no lugar que caiu alguma coisa, pega uma vassoura, tira ali aquela sujeirinha, porque se passarem pisando vai ficar pior. Pronto, aí vai dormir, vai tranquila dormir. Não é? Então a gente percebe, isso é claro, né, que a nossa casa arrumada vai nos fazer muito bem. Então tem alguns exemplos de hábitos que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia em relação à organização para nos ajudar. Então assim, quem tem seus objetos organizados não se estressa para achar quando precisa. Não é bom isso, gente? Manter organizadinho. Eu lembro que uma vez eu tive que viajar para fora do país. Estava indo para a Itália. Nessa época eu tinha pouco tempo de casada e não eram todos os meus documentos que estavam com o nome de casada. E eu estava em Recife para viajar de lá com outras pessoas. E aí, quem olhou minha documentação falou assim, Cássia, você precisa providenciar sua certidão de casamento, porque você pode até ir para a Europa, mas você não volta. Se olharem seus documentos, os documentos estiverem assim, documento de casada, documento de solteira, faltando o nome, você fica por lá até você resolver essa situação. Aí tá bem. Eu sabia, gente, exatamente onde estava o envelope com a certidão de casamento. Liguei para minha casa, pedi para falar com meu esposo, ele estava ocupado, no momento não tinha como ele me atender. Pedi para falar com alguém que estava aqui em casa, na época que estava minha sogra. Então eu pedi para ela, olha, por favor, vá no escritório,
tal, primeira gaveta, tem os envelopes pardos. Um desses envelopes aí tem a certidão de casamento. Procure, por favor. Ela procurou, encontrou. Gente, nessa época ainda era fax. A pessoa que trabalhava aqui em casa sabia passar o fax, porque era muito usado aqui em relação a trabalho, né? Para trabalho. E aí, a pessoa que estava do meu lado me via esperando, minha sogra procurando esse documento, e dizia: como é que você consegue ficar tão calma? Porque eu dizia: mas é porque eu sei onde está. E a pessoa vai encontrar e vai mandar o fax e vai ficar tudo resolvido. Gente, a pessoa que estava comigo já estava assim, ó, cheia de placas, de tanta ansiedade, de tanto estresse. Assim foi feito. Minha sogra encontrou, passou para a pessoa, eu dei o contato, né, o número que era para passar o fax foi enviado. Lá em Pernambuco eu recebi e pronto. Guardei meu documento e fui sabendo que eu ia voltar com o grupo que estava fazendo essa viagem, né? Então, assim, quando eu li isso, quando eu ouvi, na verdade, que foi um material em vídeo, eu estava vendo essa parte, e a pessoa dizia assim: quando é organizado, não se estressa, acha as coisas. Eu lembrei dessa minha experiência, né? E ela diz assim: quando você sabe onde as coisas estão, você não precisa comprar não sei quantas coisas daquele mesmo objeto, porque você não encontrou. Então você precisa de uma tesoura, procura, não acha, tem que comprar. Você precisa de um durex, uma fita crepe. Não encontra, procura, não encontra, tem que comprar outra. Quando acha 2, 3 na casa. Não é? Então, assim, quando abre a casa e deixa renovar o ar e o sol entrar, já faz diferença no ambiente. Deixa mais agradável, leve e alegre. Foi o que nós conversamos antes, né? A tendência é a pessoa se sentir melhor também, né? Com pensamentos mais positivos e começar a ou limpar a casa ou decorar, enfim. A casa organizada e limpa traz paz, bem-estar e cura. Por que cura? Porque onde tem sujeira, pode ter fungos, bactérias, e esses serizinhos trazem doenças, né? Então você está limpando sua casa, você está afastando dela as impurezas que podem causar doença. Ensinar as crianças a organizarem, isso aqui eu achei maravilhoso. Ensinar as crianças a organizarem seus brinquedos e seu quarto é aprendizado para a vida. Então, assim, é muito pequeno, mas ele pode ter uma caixinha que depois que ele brinca, você e ele ou ela vai botar os brinquedinhos para ele. Uma animação. É uma brincadeira botar os brinquedos dentro da caixinha. Quando tá maiorzinho, forra a cama. Mas a cama é muito grande para ele alcançar. Faz junto. Não é? Olha, aqui é o lugar para colocar um sapato. Vamos botar o sapatinho no lugar? Vai botando junto. E outra coisa que é importantíssimo, gente. Importantíssimo. Sabe o quê? Luciane. Obrigada, Luciane. Pronto, Mariva, isso mesmo. É só guardar sempre no mesmo lugar. Isso, e você vai sempre encontrar, né? Então, uma coisa que eu acho interessante sobre essa questão das crianças é que a criança ela precisa aprender a ser organizada. E algumas crianças são naturalmente organizadas, né? Elas já trazem isso como personalidade, como jeito de ser. E outras não. Só que aí, quando a gente vai falar com elas, a gente tem que ter muito cuidado. Porque se a gente chega para a criança e diz: mas você é muito bagunceiro. O que a gente está colocando na mente da criança?
é bagunceiro. Aí vai dizer, eu sou bagunceiro mesmo. Eu sempre fui bagunceiro. A síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, fui sempre assim, vou ser sempre assim. Então, nós precisamos falar de forma assertiva. Então, como é que a gente pode falar? Olha, você precisa ser mais organizado. Olha, você precisa botar as suas coisas no lugar. Vamos arrumar? Entende, gente? Falar de forma mais assertiva para ajudar a criança a perceber a necessidade de estar organizando. E claro, né? Nós precisamos ser exemplo, que é o mais fácil, né, gente? Outra coisa. Às vezes, a organização diminui a compulsão alimentar. Lembra que a gente falou lá? Quando a gente encontra tudo bagunçado, já quer saber, não vai arrumar nada não, vai comer. Então, saber que organizando a nossa vida dentro e fora, a compulsão, como a compulsão pode ser também uma consequência do estresse, diminuindo o estresse, possivelmente a compulsão alimentar vai diminuir também. Outra coisa, cuidar da casa pode se tornar uma forma de aprimoramento pessoal. Lembra que a gente falou das crenças? É algo assim, não. Isso aqui eu vou fazer como um exercício de paciência, né? Não tem gente que fala assim, olha, o jejum é algo que uma pessoa muito elevada consegue fazer. Porque tem gente que diz, eu ficar sem comer? Euzinha, ficar sem comer? Não. Não aguento não. Jejum não é pra mim. Né? Já tem outras pessoas que dizem, eu passo o dia inteiro sem comer quando eu tô em jejum. Mas, você é muito evoluída. Você... né? Então, assim, essa capacidade de dizer, olha, isso aqui não é muito prazeroso para mim, mas como eu sei que vai me fazer bem, eu vou limpar, vou organizar, vou... Não parece algo assim de alguém maduro, equilibrado, não é? Ao arrumar, limpar a casa, manusear os objetos, é muito interessante, eu achei isso muito interessante, de ser grato. Quando você estiver limpando sua casa, dizer gratidão por eu ter a minha casa. Né? A louça, que bom, gratidão pela louça que eu tenho, pela roupa. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Ontem eu agradeci, assim, muito coração, assim, de todo coração. Eu tenho um ar-condicionado para dormir, porque o calor aqui em Itabuna, onde eu moro, e está daqueles. Sabe o sol, como o pessoal diz assim, é um sol para cada um? E aí ontem, quando eu deitei, eu falei, Senhor, obrigada por poder ter um ar-condicionado para dormir tranquilo. Então, ter essa sensibilidade, né? E à medida que você vai organizando as coisas, vai agradecendo por cada coisa dessa, né? Muito legal, eu achei muito, assim, de um sentido, a gente começa a dar um sentido a limpar a casa, né? Esse sentimento de gratidão por tudo é importantíssimo na nossa vida, porque inclusive às vezes a gente se vê insatisfeito porque a gente quer muito uma coisa, muito uma coisa que a gente ainda não conseguiu. E a gente não para agradecer por tantas coisas que a gente já conseguiu. E quando a gente para pensar, nossa, quanta coisa, né?
e poder comemorar tudo isso que a gente já conquistou. Isso é ótimo, ótimo mesmo. Então, no momento do luto, né, em que a gente começa a manipular, né, a pegar, a pensar naquilo que a gente precisa deixar ir. Talvez alguém possa dizer desapegar, né? Tem até Angélica aqui, que é analista, né? Psicanalista, e trabalha com essa área do luto. Né? Ela deve ter bem essa percepção de como é difícil a pessoa deixar ir os objetos daquela pessoa que se foi, né? Então, pegar cada objeto, poder agradecer por ele, poder honrar a pessoa que foi e o objeto passando para frente. É algo tão lindo, né? Poder dar esse passo. Agora, claro, cada um do seu jeito e ao seu tempo, não é? Outra questão é que nesses momentos aí de organização a gente pode estar encontrando alguns objetos, materiais que a gente não tem mais necessidade, então doar. É uma forma de valorizar aqueles objetos, roupas, enfim, e de abençoar as pessoas que vão receber. Não é lindo? Achei lindo isso. Colocar assim, nessa dimensão. Ter consciência que a limpeza da casa reflete o nosso interior. Quando fizer esse momento, não é assim, deixa eu ir ali, tem que limpar, né? Vamos limpar. Não deixa mais pesada a coisa, né? A situação, a atividade, parece que fica mais difícil ainda. Né? Vou limpar aqui porque eu quero me sentir bem, eu quero olhar depois, bom, a casa limpinha, cheirosinha. Pensar assim fica melhor, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte, que é o que Marive falou aí na estante. Ela botou, é só guardar sempre no mesmo lugar. Pois é. Então, assim, a pessoa organizada não é aquela que arruma o guarda-roupa, a gaveta, o que seja, todo final de semana. Eu já ouvi pessoas dizer assim, meu Deus, amanhã é sábado, amanhã é o dia de arrumar o guarda-roupa. Aí eu fiz, você arruma seu guarda-roupa todo sábado? Ela todo sábado, porque durante a semana eu faço uma bagunça, eu tiro muitas roupas, e aí eu escolho uma, e quando eu olho tem aquele mundo de roupa em cima da cama, não dá tempo organizar no guarda-roupa de novo, porque já estou atrasada para o trabalho e acabo largando lá. Aí jogo em cima da cadeira, aí fica difícil, né, gente? Eu até sugiro, quem for assim, escolhe a roupa no dia anterior, na noite, né? Já tá lá arrumadinho. Então, se a pessoa faz como a Marive, bota no lugar, bota organizado, ela não vai precisar estar sempre voltando para organizar tudo de novo, né? E uma coisa que é interessante é que todo mundo sabe onde está aquilo. Eu dei o exemplo antes da tesoura. A tesoura fica onde? Na gaveta, na primeira gaveta do escritório. Pronto. Precisou, é só ir ali pegar.
Terminou de usar, pode levar a tesoura para onde for. Terminou de usar, vai ali na gavetinha, põe lá. A outra pessoa que vem mais tarde ou no outro dia que precisa da tesoura vai achar onde? Ali no mesmo lugarzinho. Isso é importante, né? Agora eu vou passar para vocês, vou estar falando para vocês que eu prometi lá no card. Algumas dicas, alguns passos para a organização. Esses passos, quem falou esses passos, eu quis trazer para vocês, foi uma personal organizer, Eliana Yamaguchi. Ela diz o seguinte: quais são os passos, né, para você organizar? Eu achei assim muito interessante. Então, primeiro, a pessoa precisa estar incomodada com o que ela está enxergando ali, né? Não acomodada. Ela fala. A pessoa precisa estar incomodada para poder ela conseguir se mover, se mobilizar para organizar, né? Então, o primeiro passo é esse: é você perceber que não está legal, ficar incomodado e querer fazer a organização. Segundo, tirar tudo. O que você vai organizar hoje? É o guarda-roupa? Tira tudo do guarda-roupa. Ah, é minha estante do escritório. Tira tudo da estante do escritório. Tudo, Cássia, tudo. Tira tudo. Faz uma limpeza do guarda-roupa, ou da gaveta, ou da estante, do armário, o que você escolheu para aquele momento. Limpa, bem limpo. E aí você vai para a avaliação de cada objeto. O que você vai avaliar? Na verdade, você vai escolher o que é útil, o que você realmente usa, o que fica e o que vai ser. No caso aí, eu achei tão engraçado, ela chama das amigas, das colegas e das desconhecidas. As coisas, né? Então, as amigas são aquelas que você usa sempre ou que tem muita utilidade para você. Essas você vai deixar, certo? As colegas são aquelas roupas, utensílios, enfim, que você vai usar periodicamente. Então, por exemplo, a roupa que você usa no inverno, você vai guardar e vai tirar no inverno. Algumas decorações que são para a época de Natal, você vai guardar e nessa época você vai tirar esses objetos de decoração. E as desconhecidas, que você olha, nossa, isso aqui eu nem lembrava que eu tinha. Gente, isso aqui eu comprei e nunca usei. Então é porque eu não preciso, né? Doa. Doa. Abençoa quem vai poder receber. Outra coisa, o quarto passo. Quarto passo é categorizar. Então, essas coisas que você vai separar, aí você vê como que você vai categorizar aquilo ali, depende de onde você está. Se é no quarto, se é na cozinha, se é na área de serviço, enfim. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ela fala assim, cada coisa em sua casinha. A casinha, no caso, pode ser uma gaveta ou uma caixa. Então, você vai comprar caixas para poder guardar essas coisas por utilidade, por exemplo.
você vai comprar as caixas para poder colocar esses materiais e roupa e objeto que você só vai usar de vez em quando. E o que é importante nessa caixa é você etiquetar. Porque também, de repente, você pode ficar com várias caixas e aí na hora de saber onde é que estão essas coisas vai ser difícil. Então você põe uma etiquetazinha dizendo o que é que tem guardado ali. E, por fim, você vai manter essa organização. Tira, utiliza quando for necessário e guarda de novo. Na caixinha ou na gaveta, ou enfim. E sabe uma coisa que eu achei interessante que ela sugeriu, gente, interessante? Você ter algum móvel, uma bancada, algum móvel próximo à entrada da casa. Agora, para quê esse móvel? Quando você vai em algum lugar, você compra, você vem com várias coisas. Sacola de alimento, sacola de roupa, sacola de medicação, sacola... Né? Às vezes você junta um monte de coisa que você tem que ir na rua comprar. Você compra aquele monte de coisa e vem. E aí você chega, põe aonde? Põe em cima de uma mesa, em cima do sofá, ou pelo chão, e às vezes fica ali até sabe, sei lá quando. Então ela diz, você tendo esse móvel, você vai colocar ali, em cima dessa bancada, enfim. E vai ficar ali até você poder pegar dali e colocar no seu devido lugar. Porque já pensou, você chega e põe em cima da mesa. Você saiu, sei lá, de manhã. Aí quando chega meio-dia, tem que tirar da mesa, porque vai colocar a mesa para o almoço. Aí você joga para o sofá. Aí você vai jogando. Entendeu? Então eu achei assim muito legal ter esse local para a gente poder estar colocando as coisas quando a gente chega em casa. Então, essas são as dicas. E manter, como Marília falou, guardar sempre cada coisa em seu lugar. Gente, não foi interessante? Eu achei muito legal toda essa análise. Achei muito legal também, legais as dicas e quis trazer para você. Então, assim, a gente pode usar essas informações para nós mesmos nos observar e perceber o que a gente pode melhorar. Ou, de repente, alguém, né? Agora a gente já fica atento se a gente perceber a casa de alguém, algum parente, algum amigo ou amiga que está, né, desorganizado, pura, ou é uma forma de a gente estar sinalizando, não é? Como é que você tá? Não é esses dias? Tá precisando de ajuda para alguma coisa? Não é? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. E assim, se alguém percebeu alguma condição em casa e precisa de ajuda no sentido de se conhecer mais, né? Se compreender mais, procura ajuda. Meu contato está lá na bio. A gente pode estar se encontrando e conversando, né, para que você possa compreender como é que está, né, sua saúde mental, sua qualidade de vida, o que é que sua casa pode estar indicando você, tá bom? Gratidão a todos pela presença. Boa noite. Tchau, tchau.